寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, a teoria de hoje é: e se o Camboja fosse um país muçulmano, né? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo. Aí eu moldo ele de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo ele de uma maneira plausível. E também, né, eu sempre pego os 3 fatos, né, mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último a conclusão. Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, como vocês devem estar estranhando, o Camboja, um país muçulmano, um país ali no sudeste da Ásia. E sim, isso é bem provável e poderia ter acontecido até mesmo na formação do Império Khmer, né? Mas eu sei que vocês não querem isso. Eu sei que vocês querem um pouco de adrenalina, né? Então, vamos pular a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e um pouquinho da Guerra Fria. E vamos começar já durante o Khmer Vermelho em 1975. E bem, né, para quem não conhece o Khmer Vermelho, eu já tenho diversos vídeos aqui no canal, só que o Khmer Vermelho foi um regime totalitário ali do Pol Pot, em que o Pol Pot visava, né, purificar o Camboja, ou seja, tirar aqueles que eram filhos de vietnamitas e os muçulmanos. Sim, os muçulmanos estavam na lista e, por incrível que pareça, existiam campos de concentração para os muçulmanos. Só que em 1979, né, o Vietnã invadiu o Camboja e acabou tendo um outro governo ali pró-vietnamita. Não era um governo muçulmano. E depois, né, depois de muito tempo, a monarquia cambojana voltou, mas ainda assim não uma monarquia muçulmana, né? E o rei não é muçulmano, se eu não me engano ele é budista. Mas enfim, e agora e como é que seria se o Camboja tivesse alguma coisinha que fizesse ele ser um país muçulmano? E é isso que nós vamos ver na teoria de hoje, beleza? Então, bora lá. Bem, durante, né, o tempo do Khmer Vermelho, alguns muçulmanos poderiam ter conseguido fugir aí dos campos de concentração. E alguns deles provavelmente se mandariam para a Tailândia, para o Laos e para o Vietnã. Só que tanto o Laos quanto a Tailândia, eles poderiam acabar caguetando esses muçulmanos que fugiram ali do Khmer Vermelho para o Camboja, né? Os vietnamitas não. Então, muito provavelmente, aqueles que fugiriam para o Vietnã teriam um pouquinho mais de sorte. Porém, os muçulmanos eles também podem fugir pelo mar. E eles podem pegar essa perninha, fugir pelo mar e, né, através dessa perninha da Tailândia, seguir um caminho em terra. Para quê? Para eles descerem para a Malásia, né? E isso, né, obviamente eu estou falando durante o tempo, 1976, 1977... e até 1978, né? Obviamente que isso vai levar um tempo e vai demorar para ser armado. Então, muito provavelmente, né, esses muçulmanos, eles não saberiam da existência um do outro. Pois é, não tinha celular naquela época. Na verdade, não tinha como eles se comunicarem de nenhum modo, né? Existiam rádios e tal, mas não tinham como eles se comunicarem. Então, muito provavelmente, alguns poderiam acabar fugindo para a Malásia, da Malásia pular para Sarawak, pular para a Indonésia, pular para Singapura. E com toda certeza isso ia acabar virando uma crise de refugiado.
e refugiados, né? E obviamente isso chamaria muito a atenção da mídia. Só que, como eles eram basicamente muçulmanos ilegais, né, imigrantes ilegais, algumas coisas poderiam acontecer. Primeiro, se eles fossem pegos, eles poderiam ser mandados de volta ali para o Camboja, aí já era, eles seriam empacotados. Ou então eles poderiam explicar a situação do que estava acontecendo. Se os tailandeses pegarem, eles vão falar que não viram, vão mandar de volta para o Camboja. O Vietnã pode fazer uma vista grossa ali e tal, mas também não vai dar mínima, afinal eles não são muçulmanos também. Pois é, né? Os vermelhos não são amigos dos Mohammeds. E o máximo talvez que se importaria com isso seria a Malásia e a Indonésia, né? E Brunei talvez. Mas eles não poderiam invadir, eles não poderiam, né, mandar soldados, afinal, né, de certa forma eles não têm motivos legais para invadir. O Vietnã já tinha, afinal o Pol Pot estava empacotando os vietnamitas, ele não estava empacotando malaios ou indonésios. Então esses muçulmanos aí, esses refugiados, eles poderiam sim acabar declarando uma jihad, eles poderiam acabar se reunindo em pequenos grupos, pequenas facções, guerrilhas e essas coisas, e acabar declarando uma jihad. E obviamente eles teriam apoio dos voluntários malaios, voluntários de diversos muçulmanos ali próximos da Índia, da Birmânia, obviamente que a notícia ia se espalhar ali. Então, com toda certeza, a invasão seria ainda assim em 1979, só que eles teriam que correr com o Vietnã, porque se eles deixarem o Vietnã invadir primeiro e o Vietnã ganhar essa guerra, eles vão ter a noção de que vai ser posto um governo ali e não vai ser um governo muçulmano. Com toda certeza eles já tinham a ideia de que iria ser um governo pró-vietnamita. Então, o que eles teriam que fazer? Eles teriam que empacotar também, esses muçulmanos teriam que empacotar qualquer um cambojano que fosse pró-Vietnã também, pois isso ia acabar gerando um conflito interno ali dentro desses países, né? Mas principalmente dentro do Vietnã, que era para onde esses cambojanos aí acabaram se exiliando. Então, eles teriam que dar cabo dessas pessoas, porque senão o Vietnã com toda certeza eles iriam colocar outras pessoas ali. 1979, já no meio do ano, vamos adiar a invasão do Vietnã, os muçulmanos eles acabam invadindo ali com uma jihad. E eles acabam invadindo ali pelo sul do Camboja e pelo norte do Camboja também. Então o Pol Pot ele teria apenas o quê? Ele teria o Laos, um pedacinho do Laos para correr, e o Vietnã, ou seja, ele não teria para onde correr porque ele iria estar cercado. Ele não era bem visto entre os vietnamitas e o pessoal do Laos também não era muito fã dele. Então, o que iria acontecer? Após um tempo, eu acredito que dessa vez não iria ser uma invasão rápida, eu acho que esses muçulmanos poderiam acabar sendo algo um tanto quanto lento ali para o Khmer Vermelho. Então, arrisco dizer um ano e meio de guerra, 1 ano e 10 meses, por aí. Arrisco dizer que 1 ano e 10 meses acaba sendo bem mais próximo da realidade, porque o Khmer Vermelho tinha apoio da Tailândia. Então a Tailândia poderia assim acabar, tentar movimentar a marinha para ver se entram alguns muçulmanos ali com botes feitos na base do improviso, ou então vigiar a fronteira por terra. E isso iria dificultar a entrada ali dos Mujahideen. Mas a Indonésia também poderia colaborar, a Malásia poderia colaborar, transportando esses muçulmanos dentro de navios mercantes. Então, seria uma forma de disfarçar a entrada desses muçulmanos aí no Camboja. Então, já indo para 1980, 1981, o Camboja ele acaba virando um sultanato. Vamos manter uma monarquia aí, um sultanato é melhor manter um sultanato, eu acredito que cairia melhor, né? Afinal, eles teriam apoio da Malásia e de Brunei, então muito provavelmente um sultanato seria o mais plausível de se acontecer.
Beleza, o sultanato está formado, mas aí nós teríamos dois problemas. E quais problemas seriam? Primeiro, a jihad, ela envolve muçulmanos, sunitas e xiitas. E com isso, esses dois povos dessas duas vertentes, né, do Islã, eles estariam reunidos ali e com toda certeza iria ter treta. Então, e a partir do momento que eles não tivessem mais nenhum inimigo em comum, iria acabar tendo treta entre eles. E segundo, o pessoal do Khmer que sobrou. O pessoal do Khmer que sobrou, eles teriam que ficar muito atento para procurar eles. Afinal, se eles vazassem para a Tailândia, não iria ter julgamento. Se bem que, se esses muçulmanos pegassem o pessoal do Khmer Vermelho, com toda certeza não iria existir nenhum julgamento legal para eles. Com toda certeza eles iriam ser empacotados ali no meio do mato, eles iriam ser empacotados ali de um modo bem clandestino que ninguém iria ficar sabendo. Afinal, de início também, esse sultanato cambojano, esse sultanato muçulmano aí do Camboja, seria um sultanato fechado no início, até eles resolverem todos os problemas internos com os muçulmanos, né? E com isso, todos os problemas internos com os Khmers, né? Com os ex-membros do Khmer Vermelho. E com isso, né, muito provavelmente, eles iriam demorar um tempo, afinal, eles não iriam desenvolver nenhum programa de inteligência, não iriam desenvolver um exército, porque, né, eles ainda estariam cada um com a sua facção, cada um com a sua milícia, grupo de guerrilha, enfim. Então, eles iriam competir, bem entre aspas, né, também, para ver quem empacota mais gente do Khmer Vermelho. E beleza, se passaram uns 3 anos aí nessa busca aí do Khmer Vermelho, eles pegaram já a maioria, pelo menos os cabeças. O Pol Pot, com toda certeza, ele seria pego. E ele seria linchado, mano. Ele não iriam nem passar a peixeira nele. Eu acho que iriam quebrar ele no soco. Eu tenho certeza disso. Então, beleza. Teríamos já um problema resolvido. E a partir de 1985, teríamos uma outra treta dentro do Camboja. Que seriam o quê? Os sunitas e os xiitas. E eles iriam competir pelo poder. Isso é óbvio, né? Mas não só isso. Afinal, teriam sunitas ali da Malásia, xiitas ali da Indonésia, do Irã, da Índia, do Paquistão, enfim, de diversos países ali da Ásia, né, que ficam próximos da Birmânia, por exemplo, que, né, eles iriam competir. Afinal, eu também ajudei, meu povo derramou o sangue aqui, então, e aí? Então, isso geraria uma treta. Mas uma treta que eu arrisco dizer que poderia durar, talvez, sendo bem otimista, uns 8 anos. Junto com a treta, né, soviética-afegã, só que dessa vez a gente não precisa alterar nada. Aliás, minto, né? Muitos cambojanos também poderiam, né, tipo, falar assim, minha parte eu já fiz aqui, né? Então eles que se danem, eu vou ali combater os soviéticos ali no Afeganistão, enfim, e fazer a minha contribuição. E isso poderia aliviar, assim, a guerra, né? Poderia aliviar a tensão. Agora eu já não sei se a guerra soviética-afegã envolvia sunitas ou xiitas, enfim. Mas uma minoria ali, tanto os sunitas quanto os xiitas, eles poderiam dar uma diminuída ali no Camboja, para eles se juntarem ali para defender o Afeganistão também. Afinal, né, muçulmanos são irmãos e ambos se ajudam quando precisam, principalmente quando é contra o estrangeiro de uma religião totalmente diferente. E isso facilitaria e diminuiria essa guerra de poder em uns 7 anos. Arrisco dizer que uns 7 anos. Mas aí é que tá, eles não teriam apoio de ninguém. Eles não, provavelmente, né, a Malásia e a Indonésia iriam competir ali pelo poder de influência no Camboja. E a Guerra Fria basicamente seria ali entre, né, facções pró-Malásia e facções pró-Indonésia.
E após 7 anos de conflito ali, já em meados dos anos 90, nós temos 2 finais aqui. O final, se a facção pró-Malásia ganhar, o Camboja vira um sultanato, e se a facção pró-Indonésia ganhar, o Camboja ele acaba virando uma república islâmica, né? Em ambos os finais, o Camboja vai acabar sendo um país muçulmano, tá? Então, essa teoria, ambos os finais são canônicos. Depende de como você jogou aí e qual final você escolhe. Boa, qual final você escolhe? O final onde a facção pró-Malásia ganha e o Camboja vira um sultanato? Ou onde a facção pró-Indonésia ganha e o Camboja vira uma república islâmica? Comenta aí o final aí que você faria. E ok, e como é que seria o Camboja nos dias de hoje? Olha, sendo bem sincero com vocês, independente se o Camboja fosse uma república islâmica ou se ele fosse um sultanato, eu acredito que até em meados de 2010, em meados de 2007 até 2010, estourando 2013, o Camboja ele poderia ser basicamente igual o Iêmen, né? Ele poderia ser tipo um monte de grupos aqui, ali e tal, e eles disputando para ver quem, né, quem é que leva o controle do país. Mas como o Camboja não é um país tão disputado assim, né, como o Iêmen, também o Camboja ele já está no Sudeste Asiático, rodeado do Vietnã, do Laos, da Tailândia, eles não teriam muito para onde correr e nem tipo muitos outros países que vão poder sustentar eles. Afinal, o Iêmen deve ter alguma coisa aí que todo mundo investe nele, afinal é uma treta infinita. E outros grupos extremistas como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, eles poderiam também acabar se instalando aí no Camboja, justamente pelo fato, né, de ser um país do Sudeste Asiático e ser um país, né, até então fechado, não oficialmente, né, mas pelos fatos das pessoas terem medo de ir para esse lugar. Então, seria muito difícil de achar eles. Afinal, não seria um deserto com rocha, seria um deserto, não seria uma mata fechada. Enfim, mata de Sudeste Asiático aí, como vocês conhecem de filmes de guerra do Vietnã. E uma outra coisa também que poderia acontecer, né, obviamente, agora já chegando mais próximo de 2020, vamos para 2018, para 2019, alguns desses grupos já poderiam ter cessado a atividade, né, poderiam ter sido presos, e aí o Camboja poderia estar começando a sair de uma crise de violência direta. Não estou falando que muçulmanos são violentos, tá? O negócio aqui é que reuniu diversos grupos com diversos pensamentos diferentes e eles têm arma para resolver isso, tá? Não estou falando que onde tem muçulmano tem violência, tá? Longe disso. E já partindo, né, para 2020 até 2023 atualmente, né? Com a diminuição da violência e desses grupos aí, o Camboja ele iria se acertando, ele iria tendo suas leis, ele iria começando a fazer julgamentos legais, não iria passar peixeira ali no meio da floresta. E com isso, né, muitos países como a Malásia, Singapura, Brunei, poderiam investir fortemente ali no Camboja, poderiam investir pesado, talvez até mesmo a Indonésia, né? Para ele virar uma outra potência islâmica ali no Sudeste Asiático, né? Só que seria um pouquinho ruim ali a fronteira com Laos, a fronteira com o Vietnã e qualquer outro incidente muçulmano ali que acontecesse na Tailândia, qualquer incidente com muçulmano que acontecesse na Tailândia, obviamente, né, a Tailândia iria culpar o Camboja por isso, falando que é um país que exporta terrorismo, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí qual é o final que vocês mais gostaram, né? Comenta aí afinal, né, se vocês queriam que ele terminasse numa república islâmica ou num sultanato. Comenta aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês também, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, né?
Passa aí pro seu amigo que curte o Camboja, curte o Sudeste Asiático e a história do Islã e fala assim, nossa, e se o Camboja ali fosse um país muçulmano, hein? E se os muçulmanos revidassem ali contra o Khmer Vermelho e deitassem o Pol Pot na porrada e formassem uma república, um país muçulmano ali no meio do Sudeste da Ásia, beleza? Eu tô deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas só dá aquele crédito. Enfim, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Curte, compartilha, se inscreve, segue lá no Insta. Falou e fui!